Olá, espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos fazer oração e depois ouvir uma história muito legal. Querido Deus, pedimos a Tua presença em nossa vida com o Teu amor e Tua proteção. Nos ajude a compreender a Tua vontade através da história de hoje. Perdoa os nossos erros por amor a Jesus. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Amém. José conta quem é. Mas primeiro nós precisamos saber quem é o José, né? José era filho do Jacó, que era neto do Abraão. Então o José era bisneto do pai Abraão. E o José tinha 11 irmãos que não gostavam dele, porque eles tinham ciúmes e inveja, que o papai Jacó gostava mais do José do que deles. E porque o José sonhou algumas coisas que dava a entender que os irmãos se inclinariam diante dele, como sendo ele mais importante que os irmãos. E isso fez com que os irmãos decidissem matá-lo. Mas ao invés de matá-lo, venderam o José, que foi levado para o Egito, um país muito distante. Lá no Egito, José foi escravo e ali também ele foi preso injustamente, até que um dia ele foi chamado lá da prisão para explicar o sonho do rei. É bom lembrar que durante todo esse tempo em que o José foi vendido pelos irmãos, que ele ficou escravo, que ele foi preso, o José nunca esqueceu de Deus. Deus sempre cuidou dele, mesmo nos momentos difíceis. Então, o rei do Egito mandou chamar o José, porque ele tinha tido um sonho muito estranho. E ele disse para o José: me falaram que você consegue explicar os sonhos, por favor diga o que significa esse meu sonho, porque os adivinhos e os sábios aqui do Egito ninguém conseguiu explicar. Aí o José disse: é Deus quem me faz explicar as coisas, mas conte, qual foi o seu sonho? Então o rei do Egito contou que tinha 7 vacas gordas saindo do rio Nilo e comendo pasto. Depois vieram 7 vacas magricelas e engoliram as gordas. E aí o José disse para o rei: olha, rei, é um aviso que Deus está dando para o Senhor. 7 vacas gordas significa que vai haver aqui no Egito 7 anos de muita fartura, muita produção de alimentos. Mas depois dos 7 anos virão outros 7 de miséria. As pessoas vão passar fome porque vai faltar alimento. E aí, ó rei, o senhor deve escolher uma pessoa para construir muitos galpões e guardar muito alimento nos primeiros 7 anos, onde vai ter bastante. O rei gostou da explicação do José e ele disse: pois olha, eu escolho você para providenciar tudo que for necessário para guardar muito alimento. Dessa forma, o rei nomeou José governador do Egito. E assim ele começou a comprar muito alimento que estava sobrando nos primeiros 7 anos de fartura. Era tanto alimento que em todos os lugares do Egito ficaram os galpões cheios de todos os tipos de alimentos que era possível guardar, e guardados com cuidado para não estragar. Pois aí passou 7 anos de fartura e começaram os outros 7. Primeiro ano, nada de produção. Segundo ano, nada de produção, porque não crescia nenhuma planta, faltava água. E aí então o José começou a vender os alimentos que haviam sido guardados.
E aí as pessoas não precisavam passar fome. Elas guardaram o dinheiro que antes haviam vendido o alimento para agora comprar o mesmo alimento. Pois bem, lá na família do pai do José, dos seus 11 irmãos, também começou a faltar alimentos. E o papai Jacó ficou sabendo que lá no Egito dava para comprar comida. Mandou os seus filhos até o Egito para comprar alimento. Chegando lá, o José os atendeu e olha só o que aconteceu. Lembram que eu falei antes que o José tinha sonhos, que os irmãos se inclinavam diante dele? Olha só o que aconteceu. O José era a segunda pessoa mais importante do Egito e as pessoas respeitavam essa autoridade com esse gesto de se inclinar. O José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. E o José fingiu que não conhecia eles e tinha um intérprete, alguém que explicava o que os irmãos pediam e o que o José falava, né? Cada um na sua língua, né? E aí o José disse: vocês são espiões, vocês vieram aqui de longe para olhar o nosso país, para depois roubar as nossas coisas. E eles diziam: não, a gente não é espião, a gente é gente de bem. O nosso pai Jacó, ele é uma pessoa séria e nós temos mais um irmão que ficou em casa. O outro nosso irmão desapareceu. Era o próprio José. Aí José mandou eles de volta para casa e buscar o seu irmão para provar que eles estavam falando a verdade. E aí eles falaram para o papai Jacó e disse: olha, aquele governador nos deu tão pouco alimento e ele disse que nós somos espiões, ele só vai vender mais alimentos se a gente provar que a gente é gente séria e para isso precisamos levar o nosso irmão. E aí depois de algum tempo o papai Jacó concordou e lá foram eles de novo. E naquela vez o José disse para os seus empregados fazer um almoço e convidar os seus irmãos para o almoço no palácio dele. E lá estava o José numa mesa de frente para eles e eles achando isso tão estranho. O que será que vai acontecer? O que esse homem vai fazer conosco? E pior é que o José pediu para o seu empregado colocar eles sentados por ordem de nascimento, o mais novo, o outro até o mais velho. E eles pensaram assim: o que é isso? Que homem é esse que sabe até a nossa idade e nos colocou em ordem de nascimento? Pois aí o José agora diz para eles que ele é o seu irmão. Ele não se aguentou e quando viu todos reunidos ali, ele falou a verdade. E os irmãos ficaram com muito medo. E agora ele vai se vingar da gente e vai botar a gente na prisão. E como é que fica a nossa família? E o José disse: não tenham medo, eu já perdoei vocês, porque Deus transformou a maldade de vocês em uma coisa boa para todo o povo do Egito. Dessa forma, por eu estar aqui, Deus me colocou como governador e expliquei os sonhos do rei e providenciei os alimentos para serem guardados. E José abraçou cada um dos seus irmãos. E uma coisa importante agora, José disse: vão por favor buscar o meu pai Jacó, eu quero muito vê-lo. Aí eles foram para casa e falaram para o papai Jacó: pai, o nosso irmão José está vivo e é ele que é o governador do Egito. E ele quer que o Senhor e todas as nossas famílias vamos morar lá com ele.
Papai Jacó no começo ficou muito chateado. Por que vocês mentiram para mim? Eu fiquei todos esses anos pensando que o meu filho Jacó estava morto. Mas vamos para lá. Meu filho José estava morto. E aí o Jacó e os seus filhos foram até o Egito. E lá o Jacó se encontrou com o José e se abraçaram muito, choraram, mataram a saudade. E todos ficaram morando ali no Egito. Pois olha, essa história de José nos ensina que a maldade, o mal, não é coisa boa, né? Claro que não. E nos ensina que devemos perdoar quando as pessoas fazem o mal para nós, assim como Deus nos perdoa através de Jesus. Por pior que seja o pecado, Jesus nos perdoa quando nos arrependemos e quer que nós também perdoemos os outros, assim como José fez com os seus irmãos. É isso, meus queridos. Tchau, gente bonita!